Olá, meus queridos amigos e amigas, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso soberano Deus, nosso Pai amado e poderoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus e do Divino Espírito Santo do Pai. Que a graça divina esteja sobre a vida de cada um de vocês. Glórias ao nosso soberano Deus, toda honra e glória ao nosso Pai amado, ao nosso Senhor Jesus e ao Divino Espírito Santo do Pai. Glórias a Deus. Dando continuidade em Atos capítulo 12, diz o seguinte: Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradará aos judeus, perseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando-a Pedro no lado, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as suas correntes, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele, saindo, o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. E eles saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isto,
foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Eles oravam. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rude saiu a escutar. E, reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo, e quando eles abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor o tirará da prisão. E ele disse: vai e mostra estas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, ele examinou aos guardas e ordenou que eles fossem mortos. E ele foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali. E Herodes estava muito irritado com os de Tiró e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e tendo feito amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país era alimentado pelo país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no seu trono e lhes dirigiu um discurso. E o povo gritava, dizendo: esta é a voz de um Deus e não de um homem. E imediatamente o anjo do Senhor feriu-o, porque ele não deu glória a Deus. E ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém quando terminaram seu ministério, e levaram também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Este foi Atos capítulo 12. Fique com Deus, pessoal, e um forte abraço. Toda honra, glória, louvor e adoração ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado, ao nosso Senhor e Salvador Jesus e ao divino Espírito Santo do Pai. Glórias a Deus. Aleluia.